Olá, pessoal aí da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos aqui nas nossas aulas de geografia, né? Essa matéria aí tão importante, não é mesmo? Meu nome é Jefferson, estarei com vocês aí nesse momento de estudos onde a gente vai conhecer mais um pouquinho, a gente vai um pouquinho mais a fundo, mais algumas informações aí sobre o nosso mundo, sobre o nosso planeta, sobre situações que envolvem aí a nossa vida. Que é isso que a geografia sempre tenta buscar, né? A compreensão dessas situações. Vamos lá para a nossa aula 10, pessoal. Objeto de conhecimento, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. No detalhamento, as paisagens transformadas no campo e na cidade, causas e consequências. Pessoal, nessa aula a gente vai retomar aquela análise sobre essa coisa de rural e urbano. Vamos entender novamente aí as diferenças existem. Uma coisa, outra coisa, mas não é 100%. A gente vai tentar entender que dá para misturar, né, dá para compreender certas coisas aí sobre essas dinâmicas diferentes entre o rural e o urbano. Então, vamos lá à nossa aula. Pessoal, a gente já sabe, mundo rural, meio rural, tem características como essa aqui, né? Você tem ali uma área, né? Durante muito tempo foi se conhecendo o meio rural como sendo com essas características, né? Uma presença maior da natureza, construções um pouco mais simples e tudo mais. Mas do outro lado a gente também tem as áreas urbanas, né? Construções, o asfalto, né, alguma rede ali de transporte, de energia elétrica e tudo mais. Eu vou ficar desse lado, tá? Vou ficar desse lado aqui que eu acho legal. Só fim de semana que eu gosto de vir para cá. Mas a ideia dessa aula é a gente retomar aquela discussão que a gente já sabe de que nem todo o ambiente urbano é 100% urbanizado, significa que é 100% melhor, tem tudo mais. E da mesma forma, nem todo o ambiente rural é 100% atrasado, 100% jogado aí, né, abandonado e tudo mais. Existe uma mistura em muitos níveis, né, como se fosse uma área cinzenta, né, de um lado para o outro. Isso que a gente vai verificar ao longo dessa aula, que mesmo numa área rural, a gente consegue compreender elementos ali típicos de áreas urbanas. Da mesma forma também, no ambiente urbano também existe, né, algumas características ali específicas, mais tranquilas, e tem problemas urbanos também que prejudicam as pessoas, que não necessariamente vai ter uma qualidade de vida 100%, né? É isso que nós vamos verificar ao longo dessa aula. Então vamos começar, pessoal, analisando essa primeira tela aí, que mostra 4 imagens de paisagens diferentes de uma área, né? As imagens de cima mostram áreas muito urbanizadas, áreas típicas de grandes cidades, né? Ponte, casas, ruas asfaltadas, um pouquinho só de área verde, né? Já nas imagens de baixo, a gente já vê uma realidade diferente. Ramal, né? Floresta muito forte, as casas com construções um pouco mais simples, enfim. Essas diferenças, elas existem no mundo todo, né? Isso é muito comum. O campo, como a gente está vendo nesse primeiro tópico, o campo e a cidade, eles têm características próprias, mas isso não significa que está uma coisa isolada da outra. É isso que a gente precisa entender dessa aula. Não está separado 100%. Existe uma ligação entre elas, né? Existe uma ligação entre o campo e a cidade, entre áreas urbanas e áreas rurais. Existe uma dependência que a gente vai ver aí mais para frente, né? Durante muito tempo, a gente para pensar sobre isso, porque durante muito tempo, século XIX, até mesmo antes, né, essa coisa de urbano, rural, acabou fazendo com que as pessoas, os pesquisadores, enfim, acabou virando uma opinião geral, um pensamento geral mesmo, né, de que campo é daquele jeito, atrasado, e a cidade é aquela coisa que é o que importa, é moderna, né, como a gente vai ver até na próxima tela aí. A cidade sendo vista como a parte moderna, uma parte onde tem as fábricas, onde tem as lojas, os shoppings, enquanto o campo era a parte atrasada do planeta, a parte que só serve mesmo para plantio, agropecuária, né, extração, né, a natureza, é como se a natureza não importasse,
né? É basicamente esse o ponto que a gente precisa tirar um pouco isso aqui, né? Coisa de que o rural não presta, né? E a cidade é que presta, né? Essa que é uma ideia que a gente precisa também melhorar um pouco, porque não é bem assim, né? Na próxima tela a gente vai ver que recentemente, justamente, né, nessa tentativa que a gente está fazendo aqui de compreender de uma outra forma essas diferenças aí entre o que é campo, o que é cidade, né? Essa oposição, essa diferença entre essas duas realidades começou a ser questionada. E aí surge um termo que é muito importante para a aula de hoje, tá, pessoal? Que eu gostaria muito que você compreenda ele e leve ele para frente, que é justamente aquela coisa que a gente comentou lá no começo da aula, né, essa certa mistura, é a ideia de contínuo rural-urbano. Né? Continuum, ele tem origem no latim, né? Uma coisa que tem continuidade, uma coisa que tem coisas muito parecidas entre si, coisas diferentes que têm muito parecidas. Quando a gente fala de continuum rural-urbano, é exatamente isso. Quando você tem duas paisagens diferentes aqui, a gente vai ver essas paisagens aqui, pessoal, mudando ao longo dessa aula. Então prestem atenção, tem que identificar o que vai mudar. O meio rural, ao longo do tempo, ele está ficando cada vez mais moderno, assim como a cidade também, ao longo do tempo, ficando cada vez mais moderno. Essas duas paisagens, elas evoluem de alguma forma. A cidade tem as suas características importantes, tem os serviços, as pessoas que trabalham ali, tem características específicas. O meio rural também tem características específicas e também vai evoluindo nesse sentido, né? A gente está falando aqui não necessariamente de uma realidade amazonense da região norte, está falando de mundo, né, de maneira geral, mas com foco sim no Brasil. Vamos destrinchar um pouco mais essa ideia do contínuo rural-urbano? Esse é o tema central dessa aula, tá? Vamos dar uma olhada na próxima tela. Né? Quando você tem essa ideia de que o campo e a cidade eles dependem de si, não tem mais, não é para ter mais esse negócio de o que é melhor, o que é pior. Né? É uma continuidade. Né? A palavra contínuo, que é do latim, né? Dá essa ideia de continuidade. A expansão urbana ela influencia o campo com os modos de vida, né? As atividades industriais. Quando você tem, por exemplo, lá nas comunidades, pessoas usando celular, por exemplo. Celular não é fabricado no campo, é fabricado numa cidade, mas chegou de alguma forma para as pessoas que vivem no campo. As ferramentas modernas da agropecuária, né? Os mercados, o vestuário, as grandes marcas internacionais chegam de alguma forma para as comunidades mais distantes das capitais. Né? E isso já é uma característica, né, de que pessoas que vivem no interior não necessariamente estão isoladas. Elas têm contato, sim, com realidades urbanas. Da mesma forma, as práticas rurais, como a agricultura, também a agricultura nas cidades, né, também impactam a cidade. É claro que nas áreas de grande cidade, grande metrópole, não vai ser muito forte. Né? Vai ter ali uma ou outra área onde tem umas plantações e tudo mais, mas, no geral, né, existe, de certa forma, né, pessoas que, mesmo morando numa cidade, gostam de ter um contato maior com a natureza, organiza ali, né, horta, enfim, horta urbana, essas coisas todas, de certa forma também se misturam. Mas, como a gente vai ver na próxima tela aí, né, o que é muito forte da gente observar é, por exemplo, o que está aparecendo nessa imagem aí. Olha esse senhor aí, essa pessoa, esse homem aí, manipulando um equipamento agrícola no meio do campo. Né, um equipamento que é tecnológico, tem um computador de bordo ali. Então ele está fazendo uma atividade, ele está trabalhando, ele está agindo nesse espaço, só que é um espaço que é rural, mas que está todo modernizado ali, mesmo sendo uma atividade agropecuária. Então, pessoal, a agropecuária, as atividades do campo foram evoluindo sim, né, ao longo do tempo, usando tecnologias novas, como essa que está aparecendo na imagem. Né? Tem aí o meio rural, quando a gente fala de meio rural, no Brasil, por exemplo, não é mais aquela coisa, né, de coisas abandonadas e tudo mais. É importante até para a questão do turismo também, pessoas que querem ter a experiência de viver numa área um pouco mais afastada, para ter um pouco mais de tranquilidade. Isso também é reflexo dessa vida moderna aí das cidades, as pessoas querem sair um pouco, e é por isso que as áreas mais afastadas também têm a sua importância, né? Como, por exemplo, para o turismo. O que a gente acabou de falar agora há pouco, que a gente vai ver nessa próxima tela aí, tá, gente? Os meios de comunicação ajudam a aproximar o campo e a cidade. Então a gente tem
eventos culturais do campo sendo transmitidos, das áreas rurais, né, sendo transmitidos nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, em outras cidades, né? Então isso acaba facilitando muito as conexões. Você vê um telejornal sendo transmitido por uma TV, e aí pessoas do mesmo país assistindo aquilo ali ao mesmo tempo, mesmo não morando em grandes cidades, porque existe um equipamento naquelas áreas ali que permite com que a pessoa se comunique, né, assista, receba aquela informação. Então a gente observa claramente que existe essa mistura, por mais que a gente não perceba, ela está presente, né? A presença da internet também acabou, né, permitindo com que a gente compartilhe muita coisa. Então, gente, como a gente vai ver aí na próxima tela, né, essa montagem aí do nosso grande estado do Amazonas, que é de onde essa aula está sendo transmitida, né? A gente tem aí, então, esse grande mapa do Amazonas separado ali pelas micro-regiões do Amazonas, e a gente vê aqui claramente uma paisagem típica aqui de áreas bastante urbanizadas, como é a capital do estado do Amazonas, né? A área de Manaus, ela tem muita gente morando, tem muito comércio, muitas pessoas, prédios muito grandes, então paisagens como essa aí são bem comuns. Quando a gente vem, por exemplo, a gente pegou, por exemplo, aqui, né, o município de Juruá, que fica mais ou menos aqui, mas ele faz parte, né, da micro-região do Juruá, aqui no Amazonas, né, Irunepé, Envira, né, e aí tem a Carauari, enfim, esses municípios eles têm essa proximidade aqui, e a gente vê uma paisagem bem diferente. A gente escolheu o município de Juruá de maneira aleatória, mas existem essas diferenças nas paisagens. E aí a gente consegue dizer que quem vive em Juruá, quem vive no município de Juruá e tem uma vida pior do que quem vive em Manaus? Né? Será que todo mundo que está aí, né, na paisagem de Manaus está vivendo uma vida 100% legal aí, né, bem tranquila? Né? É tudo aquela situação da gente poder compreender essa questão das preferências, das características, dos estilos de vida, mas que de alguma forma, tanto essas pessoas que vivem nesse exemplo aí do município de Juruá, de alguma forma elas se conectam com a cidade, né? Chega mercadoria para esse município, ou sai mercadoria de Juruá para a capital, né? Existe acesso à internet de alguma forma, existe acesso à comunicação, tudo isso existe. Bom, pessoal, vamos continuar. A gente vê aqui que as nossas paisagens, ao longo do tempo, elas vão evoluindo. Uma cidade, ela não fica 100% igual o tempo todo. Já aconteceu aqui algumas coisas, né? Na cidade aí já aumentou aí uma coisa ou outra. Da mesma forma no campo também, com o passar do tempo, as práticas elas também vão se modificando. Já tem um trator bem ali, né, mexendo ali na terra. Então, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? As coisas vão evoluindo. Sempre a tendência, né, sempre evoluir para melhor. Então, quando a gente tem uma paisagem no começo, com o passar do tempo as coisas vão acontecendo, vão mudando, decisões vão sendo tomadas e essas realidades elas também vão evoluindo para as pessoas que vivem aqui. Né? Vamos continuar falando sobre a questão dessas diferenças entre o rural e o urbano, em que medida que eles se separam ou se misturam, né? Também tem isso. Como a gente vai ver nesse exemplo aí, por exemplo, dos pimentões. Né? A produção de um pimentão, né, ela tem uma característica importante. Né? Um pimentão está aí numa prateleira de supermercado. Como é que ele chegou aí? Não brotou aí. Né? Não foi nada do nada. Né? A pessoa fez assim, chegou o pimentão na prateleira. Isso é resultado de todo um processo. Né? Mas na cidade, nas áreas mais urbanizadas, é onde vai ter a presença muito grande do setor financeiro, né, dos bancos. A maioria das fábricas vão estar nas cidades, dos serviços, né, as grandes universidades, a maioria delas está presente nas capitais, né, nas cidades maiores. A infraestrutura moderna, né, com grandes avenidas, grandes estradas, enfim. E a gente vai ver que, por outro lado, o campo, né, como a gente vai ver na próxima tela aí, né, o campo ele vai ter, na sua grande maioria, a presença de atividades do setor primário, né, agropecuária, extrativismo, enfim, extração de minérios, etc. Só que aquilo que a gente falou, isso é erroneamente visto como pouco desenvolvido em infraestrutura, em tecnologia. Né, a gente já tem batido bastante isso aqui nas aulas de geografia. A gente já sabe que o meio rural não é essa coisa totalmente abandonada. Pessoal, como a gente vai ver nessa próxima tela, a gente vai continuar analisando os pimentões e agora a gente está vendo nessa tela aí que tanto no campo
quanto na cidade, existe desigualdade social. Essa é uma coisa que é comum. Não é significa que está morando lá na comunidade não sei o quê, então ela automaticamente é uma pessoa pobre. Né? Está vivendo na cidade ali, está morando em Manaus, pô, tá bem, hein? Tá bacana. Quando vai ver a realidade ali, é bem diferente. Então, essas questões da desigualdade social, da dificuldade de condições de vida, no acesso aos serviços, ela depende muito de como que está aquela realidade ali, seja na cidade, seja no campo. Mesmo assim, voltando aí a falar dos pimentões, como a gente vai ver na próxima tela, apesar das diferenças que existem, né, o campo e a cidade são interdependentes. Mais uma vez, vou repetir, né? Não tem essa de que uma coisa é melhor do que a outra. Se o campo não tivesse a produção, técnicos, pessoas que trabalhassem ali, pessoas envolvidas com a terra, pessoas envolvidas com a criação de... É um trabalho, né? Um trabalho com qualidade. Se não tivesse essas pessoas fazendo esse tipo de trabalho, essas comunidades, essas empresas, isso não ia conseguir, por exemplo, abastecer os pimentões nos mercadinhos da cidade. Né? E isso também é uma coisa muito importante. Da mesma forma que as pessoas do campo precisam se comunicar e precisam de aparelhos eletrônicos, precisam de equipamentos mais modernos também para fazer determinadas atividades. Então, tudo isso vem das fábricas que está presente lá nas cidades. Vocês entendem, então, por que o contínuo, aquele termo que a gente viu ainda agora, ele é importante da gente reconhecer? Porque existe, sim, uma dependência. Vamos dar uma olhada nessa próxima tela aí que mostra esse caminho dos pimentões aí, né? Nesse primeiro quadrinho aqui do canto superior esquerdo, a gente tem todo o plantio desse pimentão, para poder, é onde começa o processo, tem uma pessoa fazendo esse trabalho aqui. Olha que importante essa pessoa cumprindo os procedimentos, fazendo ali com qualidade o seu trabalho, né? Poderia ser uma pessoa que não soubesse fazer direito, mas essa pessoa que está aí, ela sabe fazer o negócio. Ninguém sabe fazer como essa pessoa faz o cultivo ali, o plantio do pimentão. Né? Uma pessoa que só viveu o tempo todo na cidade não vai saber fazer isso. E pimentão é uma coisa que é bastante consumida. Né? No segundo quadrinho aqui a gente tem o resultado do trabalho deste ser humano aqui. O resultado do trabalho deste ser humano aqui, que é a colheita, né, o trabalho pronto, né, assim como na vida adulta é muito importante, né, você vê o resultado do seu trabalho aparecendo ali para as pessoas e aparecendo para você mesmo. Pode ser um pimentão que aparece na árvore, como também pode ser uma casa que é construída, pode ser uma aula bem dada, pode ser não sei, um cabelo, uma maquiagem, qualquer coisa disso. É um trabalho que tem um resultado. Então essa que é uma ideia importante para a gente levar daqui dessa aula, né? O trabalho que é feito, o resultado desse trabalho, ele precisa de outras pessoas também. Pessoas que trabalham com, por exemplo, a questão do transporte, né? Que tem um procedimento específico de transporte, de carga, de navegação, nesse exemplo aí do pimentão, né? Para poder levar isso no tempo certo, no prazo certo, sem fazer nenhuma besteira, né? Tudo isso é trabalho, até chegar na fase final aqui, quando esse outro ser humano aqui, que muito provavelmente também é um trabalhador de alguma coisa na cidade, está trabalhando ali, ele só no fim de semana vai fazer a sua compra ali e pronto. Então todos esses processos que estão aparecendo aqui nessa tela é resultado, pessoal, de pessoas que agem, que atuam, né, nessa realidade aqui. Pessoas que têm todo esse procedimento aqui da chegada do começo do processo do pimentão até a chegada aqui no mercado, envolve uma série de decisões, né, a decisão do dono da fazenda, a necessidade de produção de pimentão, o clima do lugar que esse pimentão aí precisa para poder ser produzido, a qualidade do transporte, né, a quantidade necessária para aquilo. Tudo envolve essas decisões aí, né? O preço que esse pimentão está sendo definido aqui no mercado. Então, tudo isso é resultado de toda essa grande cadeia que existe aí entre os seres humanos, entre as instituições, né? Entre a vida aí de maneira geral, tá bom, gente? Então, a ideia de contínuo rural e urbano é isso que a gente quer trazer para essa aula, né? De que existe uma interdependência. Essa interdependência não é necessariamente aquela coisa de que uma coisa é melhor do que a outra, e sim de que existe, sim, essa cadeia, né? Esse conjunto, né? Esse grande conjunto de propósitos aí de pessoas, de coisas e tudo mais, para fazer as coisas acontecerem, fazer as coisas irem para frente. O pimentão aqui é só um exemplo, podia ser qualquer outra coisa.
Vamos continuar verificando novas informações aí nessa tela. A gente tem aí, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da dependência, a gente tem as mudanças, né? Quando você tem esse exemplo aí das máquinas trabalhando no campo, o uso das máquinas, ele fatalmente vai reduzir a oferta de trabalho no campo. O que vai acontecer? E vai aumentar o desemprego e as pessoas vão acabar indo para outros lugares. E a gente também tem que considerar esse tipo de mudança ao longo do tempo, né? Essas mudanças ali, a diferença entre campo e cidade, e uma das coisas que explica, como a gente vai ver na próxima tela, o que explica, né, a presença de muitas pessoas vivendo nas cidades, também tem a ver com a modernização no campo, né? Tem essas características aí. As máquinas, elas substituem os trabalhadores e isso vai diminuindo a necessidade de mão de obra, e a gente vem observando que no território brasileiro as mudanças elas acontecem, né? Não depende mais de várias pessoas trabalhando ali, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas vão embora, né? Vão para outros lugares, trabalhar, né, em outros lugares ali. Pessoal, como a gente já sabe, na próxima tela, o êxodo rural ele é um tema muito caro para o território brasileiro. Ele é muito importante porque ele é reflexo da mudança de vida de muitas pessoas ao longo do tempo na história do Brasil. Muitas pessoas que originalmente não iam sair dali, da área do campo, né, porque estava muito confortável ali, trabalhando, ali, valorizando a área de onde eles vivem, acaba não indo, acaba não conseguindo mais, por vários motivos, e acaba indo embora, né? E na próxima tela a gente vai ver ali que o êxodo rural, ele aumentou o crescimento urbano no Brasil, né? Acabou gerando aí esse inchaço, né, na quantidade das pessoas, e isso acabou aumentando aí questão de falta de moradia, problema de saneamento, problema de energia, problema com muito transporte, né? Tudo isso acaba prejudicando também a realidade dessas pessoas que estavam confortáveis onde elas estavam, acredito que sim, né? Só que as coisas mudam, a realidade vai modificando, então as pessoas acabam indo para a cidade, não necessariamente porque elas querem, muitas pessoas têm essa situação, né? Tem que ir, fui porque teve que ir, não adianta, né? E isso acabou gerando esse inchaço na quantidade de pessoas. Vamos dar uma olhada nessas duas imagens de satélite que mostram exatamente um reflexo direto do que foi essa mudança. A gente tem aqui uma imagem da capital do Amazonas, né, Manaus, em 1985. As áreas rosas mostram todo esse arco aqui, né, desde a parte sul de Manaus, indo em direção ao norte, né, a região norte, a zona norte, né, e a gente tem uma imagem aqui mais recente, de 2015. Observem que o arco está bem maior agora, né? A gente vê aqui um crescimento muito grande no sentido aqui da zona norte dessa cidade, né? Isso é claramente, pessoal, resultado de todas essas mudanças que foram acontecendo ali. As pessoas preferindo indo morar nessas áreas. E aí, pessoal, quando você tem ao mesmo tempo um meio rural que está crescendo, que está melhorando ali a infraestrutura, com as casas melhores, acesso à comunicação, a gente tem ali, né, equipamentos ali mais modernizados presentes, né, no meio rural, a gente tem uma cidade ao longo do tempo que também vai crescendo, né, o trânsito vai aumentando, né, postes de luz, prédios muito grandes aí. Então, com o passar do tempo, vocês perceberam como tem muitas diferenças aqui? Eu vou continuar aqui porque eu gosto daqui, eu gosto da fumaça aqui meio, faz parte do meu show, né? Então, a gente tem essas características, pessoal, de mudança, tanto no meio rural quanto nas cidades, porque isso faz parte, né, da evolução humana. Só que a gente vê essas mudanças de maneira muito mais intensa em cidades muito urbanizadas. Vamos continuar verificando. Nesse segmento final da aula, a gente vai verificar, né, essa questão das mudanças. A vida muda ao longo do tempo, pessoal, seja por conta de alguma coisa específica, ou por mudanças na natureza, ou por mudanças até mesmo nas nossas percepções. Na nossa vida, a gente nunca pode estar igual, a gente sempre está evoluindo. Coisas que a gente pensava há 10 anos atrás, hoje em dia a gente já pensa um pouco diferente, coisas que a gente não fazia antes, hoje em dia a gente já consegue fazer, né? Como a gente vai ver na próxima tela ali, algumas coisas elas permanecem iguais, né? Mas, mesmo essas coisas que permanecem iguais, elas sofrem algum tipo de transformação. Olha o Teatro Amazonas que está aparecendo aí na tela. Olha o Teatro Amazonas que está aparecendo aí na tela, né? Ela tem ali uma importância histórica. O formato do teatro é o mesmo, mas já passou por diversas reformas, foi sendo utilizado
de várias formas aí, né, o teatro dentro da cidade de Manaus. Então a gente tem essa característica muito comum, que a história da humanidade também é marcada por mudanças e também é marcada por algumas permanências, né? Tem pessoas que realmente não tem algumas práticas culturais que não mudam dentro de uma cidade, dentro do campo, mas, por exemplo, as questões políticas mudam bastante. A forma das características econômicas também mudam bastante, características culturais mudam bastante, né? E como a gente acabou de falar, mesmo as coisas que continuam historicamente falando ali, elas passam por transformações ao longo do tempo. A gente mora, pessoal, no momento a gente vai ver na próxima tela essas 4 imagens aí, a gente vai ver aí que a gente mora no mesmo país. As pessoas naturais do Brasil moram, o lugar é o mesmo, o país é o mesmo, o território é o mesmo. Mas as relações que existiam há 500 anos atrás, séculos atrás, elas eram diferentes, porque a realidade era diferente. Olha aqui essa primeira imagem aqui que mostra um engenho de açúcar, lá de 1612, né, século XVII, né, muito antigo. A gente tem essa outra imagem aqui que mostra um Brasil, lá no Rio de Janeiro, né, no período do Império, quando o Brasil tinha uma organização política, uma organização baseada em império, em monarquia. Né? Então isso também configurava a relação das pessoas, as características das cidades e a regra de vida das pessoas. Olha essa outra imagem aqui, que também é do Brasil, mas é sobre a construção de Brasília, a atual, o que é hoje em dia a capital do território brasileiro. Antes não era nada, era um grande nada. Foi uma decisão de alguém de colocar a capital numa área um pouco mais centralizada do território brasileiro. O que a gente vê hoje é reflexo do que aconteceu nessa época, até a gente chegar aí, ó, nas grandes metrópoles presentes aí nesse dia a dia, né? Essas mudanças que acontecem aí o tempo todo. Né? Então, é sempre importante a gente observar a área onde a gente mora, a cidade onde a gente mora, ela muito provavelmente vai passar por mudanças daqui para frente, que hoje em dia a gente não está vendo acontecer, mas o que é hoje, há 10 anos atrás, já reconfigurou muita coisa. Né? Então a nossa vida é feita de mudanças e permanências, mas dentro como a gente vai ver na próxima tela, né, dentro do ambiente urbano especificamente, as cidades se modernizaram muito. Né? Casas, prédios, lojas, transporte público, grandes estradas, postes de iluminação pública, tudo isso são mudanças. Né? E nas grandes cidades, como a gente vai ver na próxima tela aí também, né, a gente tem aí uma característica da população que tem essa coisa da pressa, né? A gente tem essa coisa da pressa muito forte, né? De você estar sempre pegando um transporte público e correndo, e pessoas tendo horário para chegar no trabalho, e tem que chegar na escola no horário certo, e tem que cumprir, tem que pegar aquele trânsito. Então essa é uma realidade muito forte de uma grande cidade, né? Que foi evoluindo, como a gente está vendo aqui, né? As coisas crescem muito, as pessoas ficam morando nesse lugar, mas elas continuam morando nesse lugar. E mais pessoas querem viver em áreas como essa, que só vai mudando ao longo do tempo. Né? Às vezes a gente nem percebe, mas a mudança já aconteceu, a obra já aconteceu, o número de carros já aumentou de maneira gigantesca, e isso faz parte da experiência humana. Isso faz parte das mudanças dentro de uma cidade. Né? E a gente tem que saber observar tudo isso. E mesmo no meio rural, olha aí, ó, olha aqui agora, né? Tem aí, mesmo no meio rural, a gente tem visto, né, muitas mudanças acontecendo. Qualidade de vida, de certa forma, tendo ali, né, alguma melhoria. Né? Mas a gente tem ainda esses dois ambientes muito fortes, mas que a gente também precisa sempre lembrar que essa coisa de que uma coisa é melhor do que a outra e tudo mais, isso é muito relativo e a gente precisa retrabalhar essas ideias ali. Às vezes dá para viver muito mal num ambiente como esse, mesmo sendo todo moderno, e ao mesmo tempo dá para viver muito bem numa área de interior, né? Dá para viver de maneira muito tranquila. E o contrário também acontece, então não é aquela coisa de preto no branco, é uma área cinzenta, né? É uma mistura, é um contínuo.